2h34, a gente sabe que a crise econômica afeta praticamente todos os setores, não só da economia, mas também as famílias. As famílias estão endividadas. Um levantamento indica que cerca de 40% dos adultos do país têm algum tipo de dívida ou estão inadimplentes. Mas tem alguns setores que sempre sobrevivem ou até mesmo são ajudados pela crise. A crise não está sendo ruim para todos os setores. Um levantamento da rede Hell Quick Sapataria e Costura mostra que a procura por reparos em roupas e sapatos aumentou 20% em 2015. Enquanto as vendas das lojas de vestuário estão caindo, pessoas vêm tentando consertar as peças. E para falar mais sobre esse assunto, nós temos um convidado aqui na Jovem Pan News, o representante da rede de reparos de roupas e acessórios Hell Quick, Fábio César de Mauro. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Thiago. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Quer dizer que vocês estão gostando da crise, né? Pois é, nessa época, nesse ano aí de crise, muita gente tem evitado, né, gastar dinheiro comprando roupas e calçados novos e tá tirando do armário aquela roupa, aquele sapato mais velho e trazendo pra gente para arrumar, para poder usar por mais tempo. O consumidor que faz isso, ele consegue uma economia aí de até 70%, então, uma economia nessa época é um belo negócio. Agora, é interessante, Fábio, o seguinte, as pessoas às vezes só dão valor ao que já tem num momento de crise como esse, né? A pessoa pode consertar roupa, muitas vezes a pessoa simplesmente esquece as coisas lá no guarda-roupa, nem doam para ninguém e vão sair para comprar coisas novas, né? Pois é verdade. Uma coisa que a gente tem notado também, né? A nossa loja fica localizada em shopping, então o nosso público costumava viajar muito. O público brasileiro, em geral, viajava bastante, né? Então a gente fazia muita roupa importada, roupa de grife, de marca. Então a gente percebeu também que as pessoas estão selecionando mais as lojas onde elas compram. E o comércio popular, o comércio de rua, do Brás, do Bom Retiro, tem ganhado bastante força. A gente tem feito concertos em roupas novas, mas roupas adquiridas no comércio popular, que antes não era, era um pouco raro aqui na nossa loja. Ô Fábio, a pergunta agora do Thiago Muniz, que está aqui nos estúdios. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thiago Berrache. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Fábio, eu te faço uma pergunta. A gente tinha antigamente muito nos bairros a figura dos sapateiros, das costureiras. A gente que o pessoal levava mesmo, reparava, fazia tudo para que as coisas durassem mais para todo mundo. Eu imagino que você deve ter essa percepção, é uma curiosidade minha. Ainda existe, você sabe se esses serviços de bairro eles estão morrendo, eles estão dando lugar a esses... porque eu imagino... Oi, Lola. Tem um sapateiro na frente do meu prédio que não vence. Você vai lá, você deixa o sapato lá, e eu faço isso, minha esposa faz, minhas filhas. Você vai lá, só para daqui um mês. E o cara tem tanto trabalho que você nem imagina. Aí a pergunta que eu ia era mais ou menos nessa linha. Pelo que o Luiz Carlos Quartarolo está falando, ainda tem um vigor esse mercado de bairro. Vocês convivem, são instalados dentro de shoppings, aquela coisa mais moderninha e tudo mais, mas pelo jeito convive, então, o sapateiro tradicional, o costureiro tradicional, com esse modelo de negócio que a gente observa nos shoppings, nos grandes centros de compra? Então, Thiago, a figura da costureira, o ateliê de rua, a costureira popular de bairro ainda existe, tem muitas operações muito legais de rua e está crescendo bastante, cada dia eu vejo mais. Às vezes a gente faz pesquisa em redes sociais, na internet, e assim, toda semana eu vejo mais costureiras no mercado, abrindo ateliê. O conceito de roupa está crescendo bastante. A sapataria, algumas sapatarias de bairro mais antigas, que já tem aquela clientela de muitos anos formada, ela ainda existe também, mas as sapatarias novas eu já não vejo tanto. Eu acredito que uma das dificuldades seja a mão de obra. É muito difícil você contratar um sapateiro hoje, e outra dificuldade também é o custo, né, do serviço. Os insumos de sapataria, sola de couro, sola de borracha, são materiais caros, acabam encarecendo um pouco o custo final do serviço. Então, a postura de sapato, às vezes, você vai trocar uma sola, fica um pouco caro, compensa mais comprar um sapato novo. Então, a sapataria eu já não vejo tanto, mas a costura, muita gente está entrando aí nesse mercado. Um ateliê de roupa, você vai hoje
aí no Sebrae, atrás de curso, um dos negócios que eles ensinam a montar é uma oficina de roupa, que é um negócio de baixa entrada. Mas Então, isso que você falou da sapataria, Fábio, eu já percebi, eu fiz uma matéria há muito tempo atrás em sapatarias e como é um ofício de família muitas vezes. Ou eles, os sapateiros tradicionais, ou eles sobrevivem dessa maneira, ou então eles são sozinhos. E aí você percebe que esse ofício ele não vai continuar. Agora, essa característica do insumo também é muito interessante, porque de fato, uma linha e um botão realmente é um insumo muito mais barato do que o que um sapateiro precisa para confeccionar os seus concertos, né? Exatamente, fora que também é um serviço rápido, você consegue, hoje a gente, na nossa loja, consegue fazer o serviço em questão de 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Já o sapato não. O sapato, além de você não ter muitos sapateiros, você geralmente vai ter um ou dois numa sapataria, o serviço ele é mais demorado, é mais trabalhoso você desmontar um calçado, tirar todos os componentes dele. Então, acredito que o serviço de costura eu vejo muito forte, bem aquecido mesmo e cada vez mais, ainda mais agora nessa época de crise. Ô Fábio, só para a gente fechar a nossa conversa, nos últimos anos, você falou até do Sebrae, muita gente nos últimos anos, com o aquecimento da economia, o que nós não, obviamente, estamos vivendo hoje, mas nesse aquecimento dos últimos anos da economia, muita gente quis abrir o negócio próprio. Você tem alguma ideia desse setor, o quanto que esse setor cresceu nesses últimos anos? O número, um percentual, te dá agora assim, eu não tenho, mas assim, eu conheço, o que eu tenho visto, né, como eu falei, pesquisando muitas empresas novas, franquias novas também de concerto de roupas, estão aparecendo os próprios shopping centers, às vezes eles já não colocam só apenas uma operação de concerto de roupas, geralmente já colocam 2, então eu vi já bastante operações muito boas, marcas muito legais, pessoas fazendo na parte de conserto e reforma de roupas, trabalhos muito interessantes. Ok, nós entrevistamos aqui na Jovem Pan News o Fábio César de Mauro, representante da rede de reparos de roupas e acessórios Hell Quick. Muito obrigado, viu, Fábio? Sucesso para vocês aí. Um abraço. Abraço, eu que agradeço.